Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui no nosso canal explicando Gênesis através da novela Gênesis. Que novela, né, gente? Muito boa, muito show. Ajuda muito a gente a compreender a palavra de Deus, né? Quando lemos a Bíblia, às vezes temos certas dificuldades. Mas é maravilhosa a novela porque ajuda muito, né? A gente assiste a novela com a Bíblia na mão, né? Aí a gente fica vendo ali se realmente bate aquilo, se tem a ver, se corresponde ao texto bíblico mesmo, né? E realmente, assim, a gente confere que tá tudo bonito, tudo perfeitinho. Claro, tem algumas coisas que são, assim, ficção mesmo, né? Faz parte do enredo, é uma história que entra e tal. Mas quando se trata da parte bíblica mesmo, quando cita a parte bíblica, né? Quando eles representam, o ator representa a voz de Deus falando, né? Então a gente vê assim que verdadeiramente corresponde ao texto bíblico e nesse ponto a gente pode confiar, né? Mas é sempre bom a gente estar com a Bíblia na mão para ir realmente compreendendo. E também outra coisa, porque quando a gente pega a Bíblia, o que acontece? Eu escuto o narrador falando, né? Um texto bíblico, né? E tal. Mas quando eu pego a Bíblia, aí eu leio, aí aquela palavra de Deus ela entra mais forte, ela fixa mais na minha memória, sabe? Então é muito importante que nós tenhamos a Bíblia em mãos ao estar assistindo essas novelas da Record, né? As novelas bíblicas, porque é muito importante a gente ter uma ilustração, né, de uma novela, a ilustração de uma peça de teatro, de uma música, mas que a gente tenha acesso à Bíblia para ter essas confirmações, para aprender mais de Deus, porque quando a gente ouve alguém falar é uma coisa, mas quando a gente pega a Bíblia e lê o versículo, olha, tremendamente maravilhoso, porque Deus fala conosco verdadeiramente através da sua palavra, né? E nesse capítulo que eu quero mencionar hoje, eu considero muito interessante o que eu percebi. Quando vemos o Flávio Galvão interpretando a voz de Deus, falando, né? Ele sempre fala a voz de Deus, ele interpreta a voz de Deus maravilhosamente bem. E ele até faz falta na novela, né, assim, interpretando algum papel, porque ele é um excelente ator. Mas quando ele, no capítulo 105, no dia 14 de junho, ele fala uma coisa muito importante sobre o homem não saber se vingar, mas Deus sabe. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos de Deus que Deus ensina assim pra gente: alguém te fez mal, alguém te fez alguma coisa que não te agradou, que te fez sofrer, que te magoou, que te ofendeu, que te pisou, né? Que te machucou, que te feriu. E aí Deus fala assim: não se vingue, não. Deixa isso comigo, né? Eu recompensarei, né? Não se vingue. O ser humano não tem estrutura para se vingar, porque se enche de raiva e rancor e faz mal a si e a todos ao seu redor. Deixe a ira comigo, porque minha é a vingança. Eu retribuirei. Eu sei bem como fazer isso. Aí Deus fala, né? A vingança é minha. Quer dizer, não se vingue, desde que Deus vai fazer isso. O que é que a gente precisa fazer então? Apenas confiar. Porque a gente é humano, né? Fala sério. A gente é humano, a gente é carne, a gente tem uma humanidade muito fraca, muito fraquinha. Nós somos seres humanos e somos fraquinhos espiritualmente, mas, como diz o Senhor Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Quando Deus fala comigo, quando eu estou com Deus, quando eu busco comunhão com Deus, eu recebo dele sabedoria, força, capacidade para enfrentar as situações, sabendo que Deus está me guiando, que Deus está me conduzindo. Então, eu preciso aprender de Deus isso, que realmente eu sou um ser humano falho e fraco.
Mas com Deus eu posso todas as coisas. Com Deus eu me torno forte. Então o fraco é forte. Não é assim que diz a palavra? Então, o que nós precisamos aprender? Que realmente a vingança é do Senhor. E por que Deus fala isso? E por que o Flávio Galvão, interpretando a voz de Deus, falou exatamente isto? Que Deus diz que nós não sabemos nos vingar, mas Deus sabe. Deus sabe fazer isso. E interessante é que nesse momento que o Flávio Galvão falou essa frase, interpretando a voz de Deus, imediatamente eu me lembrei do livro que eu escrevi. O nome do livro é Sexo com Deus. Esse livro aqui. Neste livro aqui, na página 28, o nome do capítulo é Antônimo do Amor. Você sabe o que eu falo aqui neste livro? Exatamente o que o Flávio Galvão falou nesse capítulo 105 da novela Gênesis, da Record. Aqui nesse livro eu digo assim: Deus criou o antônimo do amor. Como assim? Por que Deus, que é eternamente bom, criaria o mal? Não a confusão. Não a confusão. Não dê margem para confusão. Vamos lá. Deus não é bom e mal. Ele existe no estado puro. Só Ele. Deus é eternamente, essencialmente bom. Só Ele. Deus é bom. Só Deus é bom. Marcos 10, 18. Então, nesse capítulo aqui do livro, eu digo assim: a escuridão existe desde a eternidade. O nada, as trevas foram antes da luz e a noite foi antes do dia. A luz e o dia foram criados para clareá-las. Deus não é ódio. Deus é amor, mas cria o ódio para os seus efeitos. Que coisa, né, gente? Deus cria o ódio para os seus efeitos. Isso, o amor cria o ódio para resultar em amor, justiça e paz. Como é que pode isso? Deus é tremendo. Deus é tremendo. Sabia disso? Isso não é ser e não ser, mas ser e criar, coisa que só Deus pode fazer. Só Ele pode ser e só Ele pode criar. Por isso Ele diz: eu sou. Isso me lembra até aquele capítulo da novela, né, quando Jesus Cristo fala para os soldados romanos, né? Eu sou, e aí todo mundo cai de joelho, né? Lembra desse capítulo? Interessante, né, gente? Então, isso não é ser e não ser, mas ser e criar, ser e poder fazer. Porque só Deus pode ser, criar e poder fazer. Só Ele pode fazer isso. Trevas e luz, respectivamente, sinonimizam todos os demais sentimentos. Deus é Deus. O ódio em suas mãos deixa de ser o ódio conforme o entendimento humano. Presta atenção. O ódio nas mãos de Deus não é como o ódio nas nossas mãos. Só Deus tem a habilidade de transformar algo sem que perca suas características naturais. Todo sentimento nas mãos de Deus deixa de ter qualquer conotação negativa, pois Ele manipula cada um conforme seus propósitos, que são eternamente benditos. Portanto, não há razão para espanto diante desses esclarecimentos acerca de Deus, que é detentor de tudo. Tudo significa tudo. Tudo, tudo. Todas as coisas e todos os seres no universo. Por isso, costuma-se ouvir dizer que Deus está no controle. Não tem por que alguém se admirar quando o próprio Deus diz: minha é a vingança. Já estou na página 27. Minha é a vingança, pois esse ato reflete a sua justiça contra os que lhe são infiéis. O provocam, o abandonam e trocam por outro Deus na acepção mais clara de tudo que se supervaloriza acima de Deus. E por isso lança sobre eles o ardor da sua ira, na forma de juízo divino, e ainda abandonando-os, já que não obriga ninguém a segui-lo. Aí, continuando aqui na leitura, ainda na página 27,
Se há luz, pressupõe-se que haja trevas. Como haveria justiça se não houvesse indignação? O ódio de Deus é tão somente o nexo causal para a execução de sua justiça. Uma motivação direcionada a um fim específico. Do mesmo modo, mediante justos propósitos, há calamidades, sofrimentos, desastres permitidos por Deus para a manifestação da sua glória enquanto duram ou quando cessam. Por todos os motivos, as pessoas devem se lembrar da existência de Deus. Antagonicamente, o seu adversário usurpa o poder divino, apossando-se indevidamente do sentimento de ódio, não para a justiça, mas para o mal. Essa pessoa espiritual, como qualquer pessoa humana, jamais teria a capacidade de administrar justa e sabiamente um sentimento tão perigoso. Deus domina todos os sentimentos e, em sua onisciência, os usa para juízo e justiça. O homem é a sua imagem, sendo dotado de todos os sentimentos. Página 28 agora. Porém, instruído por Deus a saber usá-los com justiça, se é que o homem permite que Deus o instrua. Enquanto seu adversário incita o homem a usá-los para toda manifestação de mal. Deus aborrece, abomina, detesta, odeia. Deus se indigna. O ódio de Deus é diferente do ódio do seu adversário e do ódio do homem. Deus proíbe que o homem sinta ódio sem motivo, mas quando tem motivo não deve se deixar contaminar ou se perder por ele. Gente, tem que ter muito controle, muito autocontrole, muito discernimento espiritual, muita sabedoria, muito equilíbrio, né? Para poder fazer isso. Tem que estar em muita comunhão com Deus para conseguir ser superior à sua própria carne. Tem que ser. Mas isso só se consegue com Deus. Jesus falou, de novo eu digo, repito, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu quero estar com Deus e ser aprovada por Deus, eu preciso buscar a sua sabedoria para aprender a administrar os meus sentimentos, conforme está explicado aqui neste livro, como que Deus faz isso. E como nós podemos fazer, sem macular a nossa alma, o nosso espírito, sem bagunçar a nossa fé, sem estragar a nossa comunhão com Deus, mas aprendendo a administrar os sentimentos, conforme está explicado aqui nesse livro, das páginas 26 até a página 29. Continuando, se você não tem esse livro, adquira este livro urgentemente, porque aqui tem explicações maravilhosas. Sexo com Deus. Quando alguém lê esse nome, que é isso? Sexo com Deus? Que vergonha! Que falta de respeito com Deus! E sabe qual é o problema? É a pessoa julgar pelas aparências, coisa que Deus não faz. Lembra o que ele fez com Samuel? Né? Quando ele falou com Samuel sobre Davi, lembra disso? Pois é, Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Então você não pode olhar para a aparência do livro, nem imaginar que sexo com Deus está querendo dizer transar com Deus. Não tem nada a ver com isso, gente. Tem gente interpretando errado o título desse livro. Na verdade, sexo com Deus você está preparado para ouvir? Por exemplo, simples assim. Você é casado, você é casada. O teu sexo permite a presença de Deus? Porque, por exemplo, se um homem casado, uma mulher casada, vai para um motel com um amante, Deus está presente nessa relação? Esse sexo é feito com Deus? Na presença de Deus? Com Deus presente? Sexo com Deus presente? Essa palavra presente está elíptica depois do nome de Deus, né? Mas aqui é isso, sexo com Deus presente na relação sexual. Essa elipse está aqui, ó. Aqui de baixo está essa elipse, presente no ato sexual. Sexo com Deus presente no ato sexual. Com o seu marido, você se sente à vontade. Com a sua esposa, você se sente à vontade para estar com Deus. Mas com a amante, com o amante, Deus está presente? Pensa nisso. Então, esse aqui é um título para chamar a sua atenção para outras ações e sentimentos.
como esse que eu estou falando aqui, que foi dito no capítulo 105 da novela Gênesis, no dia 14 de junho de 2021, e o que o Flávio Galvão falou está exatamente escrito aqui, nessas páginas deste livro da minha autoria, Mônica Campelo, pastora Mônica Campelo. Então, continuando aqui a leitura, está assim, né? Deus proíbe que o homem sinta ódio sem motivo, mas quando tem motivo não deve se deixar contaminar ou se perder por ele, pois o homem não possui conhecimento de Deus para administrá-lo devidamente. Odiar inadvertidamente, deixando-se levar apenas pela emoção e desprezando a razão, ocasiona prejuízo contra si mesmo. Deus quer o bem da incipiente humanidade e por isso a exorta ao exercício constante do domínio próprio. Lembra de Gálatas 5:22? O fruto do Espírito? Pois é, precisamos buscar esse domínio próprio, mas só conseguimos com Jesus. Sem Jesus não dá. Lembra também desta palavra? Sem mim nada podeis fazer, nada. Toda a palavra de Deus, toda ela é concatenada em todas as direções, em todos os sentidos. Pare e preste atenção, busque a Deus. Oh, maravilha de sabedoria que a gente adquire quando a gente busca a Deus. Essa sabedoria a gente só consegue quando a gente tem comunhão com Deus, quando a gente busca a Deus. Como ter comunhão com Deus? Busca a verdade. E Ele vai te libertar, Ele vai te levar aonde você quer. Você quer aprender, você quer sabedoria? Busca, Ele vai te dar. Ele nunca vai te negar sabedoria. Leia esse livro vai ajudar bastante. Aqui está recheado da palavra de Deus, ensinamento de Deus, inspirado por Deus. Amém? Bom, vamos lá. Deus quer que o bem da... eu já li isso. Continuando aqui, né? E por isso exorta o constante domínio próprio. Sob orientação divina em oração a Deus e bíblica, pela leitura da Bíblia Sagrada. Você tem lido a Bíblia Sagrada? Olha, gente, sem ler a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a voz de Deus, fica difícil, né? Aprender as coisas de Deus. Então precisamos ler, nada de preguiça, não tem paciência, eu leio, mas não entendo. Lê, pede a Deus que Ele vai te dar sabedoria e entendimento para você entender tudo. E não só isso, mas adquirir sabedoria. Contra a má administração dos sentimentos, pois podem ocasionar malefícios. Então é preciso aprender a administrar os sentimentos para que esteja longe dos malefícios. Fala-se em administração de sentimentos, primeiramente pelo fato de não poderem ser extirpados, como sugerem alguns desinformados, haja vista serem inerentes à vida humana. Como que uma pessoa, porque você é de Deus, você não pode sentir ódio, porque você é de Deus, você não pode ter inveja, porque você é de Deus, você não pode sentir ciúme, porque você é de Deus, você não pode ficar com raiva, porque você é de Deus. Gente, Jesus no templo manifestou a sua ira santa quando chutou todas aquelas mesas, você lembra disso? Era uma ira que Ele sabe usar e nós podemos aprender com Ele a usá-la, a usar esses sentimentos em nosso favor. Mas só vamos aprender a usar esse sentimento em nosso favor se a gente ler a Bíblia Sagrada e aprender de Deus. Porque homem nenhum, pastor nenhum, bispo nenhum, apóstolo nenhum desses homens vai poder ajudar a gente, só Deus. Preste atenção nisso, só Deus. Só Deus pode ensinar a gente a administrar sentimentos. E nós não podemos dizer, eu tenho que ficar livre do ódio porque eu sou uma mulher de Deus, eu não posso sentir inveja, ciúme, raiva. Mentira! Mentira! Isso é palavra mentirosa. Quem é o pai da mentira? Presta atenção! Você é um ser humano, como eu. Nós somos seres humanos. E então, o que é que nós devemos fazer? O quê? Como ser humano, falho que sou, fraco na minha carne e na minha humanidade, eu preciso do poder de Deus na minha vida. Aí sim, eu serei capaz de administrar esses sentimentos humanos ruins que existem, mas são humanos, e como eles são humanos, eles fazem parte da minha humanidade, porque eu sou um ser humano. Mas eu vou aprender a lidar com eles, eu vou aprender a trabalhar com eles, eu vou aprender a até usá-los em meu favor
e de forma agradável a Deus. É possível? Claro que sim, porque Deus é que fala isso para nós. Se nós buscarmos a Deus, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, para nos purificarmos, porque não tem como nos desvencilharmos desses sentimentos, mas nós podemos aprender a administrá-los pelo poder de Deus, pela direção de Deus, pela palavra de Deus, pela sabedoria de Deus. Não se deixe enganar. Se alguém chegar para você e falar, tire esse sentimento do seu coração, não siga isso. Siga sim o que Deus te fala. Você é um ser humano e tem sentimentos assim. Mas você pode aprender a administrar todos eles, porque eu sou o seu Deus. Amém? Então, continuando, fala-se em administração de sentimentos, primeiramente pelo fato de não poderem ser extirpados, como sugerem alguns desinformados, haja vista serem inerentes à vida humana. Segundo, porque sempre geram resultados positivos ou negativos, quando ativados, mas não são positivos ou negativos em sua essência, como sugerem alguns desinformados. Tem muito desinformado por aí, hein, gente? Com o nome de pastor, hein? Cuidado, hein? Só porque tem nome de pastor não quer dizer que esteja seguindo verdadeiramente o que Deus ensina, não, hein? Fica alerta, povo de Deus. Israel de Deus. Deus de Israel está de olho em tudo. Presta atenção. Haja vista serem bidirecionais, pois os seus efeitos dependem de cada causa geradora. Ilustrando, por exemplo, presta atenção. Amor é sempre amor em qualquer que seja a relação e sempre é considerado positivo e bom. Um cônjuge vive uma relação extraconjugal e ama a pessoa amante. Nessa relação, o amor é positivo, bom, tudo de bom. Para o outro cônjuge que está fora dessa relação, mas que tem ligação indireta com ela, é um amor potencialmente prejudicial, porque certamente causará distúrbios familiares que poderão resultar em divórcio, entre outros males. Quando Deus fala assim, um dos mandamentos, não matarás. Cada vez que o cônjuge tem relações sexuais com o amante, ele está matando o casamento. Isso serve para qualquer pessoa, inclusive pastores. Inclusive pastores. Todos nós cometemos pecados. Todos nós erramos na vida. Mas como o apóstolo Paulo nos ensina, eu peco por causa da minha humanidade, mas eu não estou feliz com esse pecado. E o verdadeiro cristão não vive pecando, ou seja, ele não quer ficar se acostumando com o pecado. Ele até peca, mas ele não quer. Então ele fala, Espírito Santo, me ajuda a me livrar disso, por favor, eu quero. E aí quando a gente fala para Deus, eu quero, Deus entra com a providência e nos livra do mal. Amém? Então, continuando aqui, a positividade ou negatividade de um sentimento depende muito das circunstâncias que o envolvem. Uma coisa é certa, o sincero amor ao próximo erradica toda fonte de mal e gera resultados positivos. A positividade ou negatividade de um sentimento depende muito das circunstâncias que o envolvem. Uma coisa é certa, o sincero amor ao próximo erradica toda fonte de mal e gera resultados positivos. Amar é igual querer o bem-estar do outro e não só o meu bem-estar. Pensar no outro antes de agir e não só em mim. Buscar fazer o outro feliz e não somente a si próprio. O que passa disso deixa de ser amor. Amar implica boas ações que produzem bons resultados. E aí eu termino com a perguntinha aqui pequenininha. O que é amor? O que é amor? Então, gente, aqui nessas páginas 26 a 29, antônimos do amor, eu falo sobre como Deus administra os sentimentos e nos capacita para fazer o mesmo, para aprendermos a administrar os nossos sentimentos. Amém? Eu achei interessante porque essas palavras foram ditas pelo Flávio Galvão, interpretando a voz de Deus.
E imediatamente eu lembrei do que eu tinha escrito sobre isso no meu livro, Sexo com Deus, vou mostrar aqui novamente, né? Na editora Allprint Editora, Sexo com Deus, tá? Aqui nessas páginas 26 a 29, aqui está o texto que corresponde às mesmas palavras que o ator Flávio Galvão falou na novela Gênesis, no capítulo 105, no dia 14 de junho de 2021. E assim como aqui neste livro tem essa explicação, eu também tenho outros livros, e em outros livros eu também falo sobre uma determinada música, né? Agora eu não estou lembrando, depois eu vou lembrar e vou falar para vocês. E eu falei assim, que interessante, eu já tinha escrito sobre isso, né? Quer dizer, então eu vejo assim que realmente, sob a inspiração de Deus, nós aprendemos coisas assim tremendamente maravilhosas, Deus fala ao nosso coração e nós realmente sabemos que aquilo vem de Deus porque é confirmado por Deus. Né? Por isso que a gente escreve um livro. Eu não escrevi um livro porque simplesmente veio na minha cabeça e eu botei aqui e acabou. Não! É inspiração divina. Deus fala com a gente e a gente escreve. Por quê? Porque é meu interesse que você aprenda aquilo que eu também aprendi de Deus. Que você também saiba aquilo que eu também sei de Deus. Que nós juntos possamos levar a palavra de Deus àqueles aos necessitados de ouvir a sua voz. Então é por isso que a gente escreve livro. Não é para ganhar dinheiro, não. Né? Porque se eu for depender de venda de livro para ganhar dinheiro, meu querido, minha querida, olha só, o que eu desejo verdadeiramente é que você leia e que você absorva e que você leve o seu aprendizado para a sua igreja, uma igreja fiel, sem mácula nem ruga, uma igreja verdadeira do Senhor. Amém? Então, gente, como eu tinha falado aqui, né, eu lembrei da frase, Deus é Deus, independente das circunstâncias. Então eu escrevi essa frase no livro, acho que foi no livro Seitas, né? Deixa eu pegar aqui o livro que eu... Olha, gente, eu não lembro exatamente qual foi o livro que eu escrevi, porque eu tenho o livro Seitas, não sei se foi nesse, tem o livro scraps.com.jc, quer dizer, mensagens com Jesus Cristo. Quer dizer, scraps são as mensagens, né? Quando a gente usava muito Orkut, né? A gente falava scraps, né? Então, scraps.com.jc, scraps, mensagens com Jesus Cristo, né? E bota aqui o www. Coisas interessantes sobre a internet, sobre a vida na internet, sobre as palavras de internet, sobre os ensinamentos de internet. Muito interessante o livro. Ele tem colorido e preto e branco. É todo recheado de figuras, muito interessante, tá? São quantas páginas, meu Deus? São 304 páginas nesse livro. Tem um livro aqui, Davis semeiam bênçãos e Simeis semeiam maldições. Né? Aí entram os nomes aqui que são abençoados e os nomes que não são. E como é que isso funciona na vida da gente. Um livro muito rico para nosso aprendizado. Entre a fé e o desejo, a divisão da masturbação. O que é esse lance de masturbação? Pode, não pode, deve, não deve. Precisamos ouvir a voz de Deus falar ao nosso coração. Ah, você está dizendo que as pessoas... Não estou dizendo nada. Leia o livro. Leia o livro. O problema é sempre esse. Julgar pela aparência. É preciso conhecer o conteúdo para poder falar, tá? Então, entre a fé e a masturbação... Né? Esse livro aqui está à venda no Clube de Autores. Tem aqui, esse daqui, palavras, que são muitas palavras que eu boto nas páginas da internet, nas páginas no meu site, monicacampelo.com.br, nas páginas de internet, no meu canal também da Recanto das Letras, no Pinterest, também no Twitter, em todas as redes onde você imaginar tem essas coisas do meu livro. Esse daqui é uma breve autobiografia, né? Uma história, um pouco da minha história, da minha conversão. Interessante. E já está saindo outro que já está pertinho de sair, de ser lançado, que se chama O Oleiro na Mão do Vaso. Interessante, né? Não é o vaso na mão do oleiro, é o oleiro na mão do vaso. Pode uma coisa dessa?
Mas gente, é isso que está acontecendo na igreja contemporânea, na igreja odierna. Não é o homem que está na mão de Deus, não. É Deus que está na mão do homem. Não é o vaso na mão do olheiro, não. É o olheiro que está na mão do vaso. Leia esse livro. Assim que ele for lançado, eu coloco aqui no canal, tá? Para vocês. Então, vamos continuar aqui, tá? Eu esqueci de falar de novo desse daqui, né? E entre outros livros que eu tenho escrito também junto com outros autores, né? Livros assim de poesia, artigos e tudo mais. É só procurar Mônica Campelo ou Pastora Mônica Campelo que você vai encontrar os meus artigos, os meus livros, os meus textos, que às vezes não estão em artigo, não estão em livros, mas estão na internet, tá? Então, assim, concluindo aqui essa parte do livro, né, da novela, eu achei muito interessante quando o Flávio Galvão interpretando a voz de Deus na novela Gênesis, no capítulo 105, do dia 14 de junho, o Flávio Galvão falando sobre essa mensagem exatamente. Ele falou em algumas linhas o que eu falo em 4 páginas, muito bem explicado, graças a Deus. Não é porque é meu não, tá, gente? Mas é porque realmente, sob inspiração divina, as coisas ficam perfeitas, né? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Então, vocês podem ter acesso a esse livro, ler aí, eu li para vocês aí um pouco, né? Dei uma pincelada, mas se você quiser ler mais a fundo, tem muitos outros tópicos interessantes nesse livro só não, em todos esses livros que eu mostrei a vocês, tá? E meu site é monicacampelo.com.br, tá? Se vocês quiserem ir lá, Recanto das Letras, já tem o Facebook, tem a página Sabedoria de Mulher no Facebook, tem o Instagram, Pastora Mônica Campelo, e eu também coloco coisas no site, no Tumblr, é meio difícil de falar, né? E também aquele de pensamentos, né? Como é que é o nome daquele de pensamentos? Eu esqueci agora. Esqueci o nome daquele site, em que a gente coloca os nossos pensamentos lá, é muito, muito bacana. Então, gente, vocês têm como ter contato e aprender essas coisas de Deus, aprendendo muito. Eu gosto muito dessas novelas da Record, novelas bíblicas. Tem muita coisa por aí que a gente fica assistindo, perdendo tempo, não ganha nada com isso, mas essas novelas, para nós que somos cristãos, essas novelas são muito ilustrativas, são muito boas, são muito ajudam muito. Elas ajudam muito a gente a entender muitas coisas da Bíblia. Às vezes a gente lê uma coisa na Bíblia e a gente não entende muito bem, mas aí a gente pega um capítulo da novela assim, né? E aí a gente, que interessante, é verdade, é isso que Deus quer dizer, tal, né? Então eu acho muito interessante, sabe, essas novelas da Record. Que Deus abençoe todos os atores, todos precisam da bênção do Senhor para fazer essas novelas, porque estão falando das coisas de Deus. Então eles precisam da bênção de Deus. Todos os atores, toda a produção, tudo precisa da bênção de Deus. Eu acredito que Deus tem abençoado essas novelas porque elas têm ajudado o seu povo, o povo de Israel, do Israel de Deus, a alcançar o entendimento de muitos textos que às vezes a gente tem dificuldade de entender, né? Então, gente, muito obrigada pela atenção. Foi maravilhoso estar aqui com vocês e falando, né, sobre essa temática maravilhosa que é a nossa vida com Deus e o nosso aprendizado de Deus, vindo da Bíblia Sagrada, do livro de Gênesis, tanta coisa rica para aprender do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.